Doutor Gênesis está aqui com a gente hoje. Agora nós vamos falar sobre negociação de imóvel. Porque o que acontece? O que acontece é o que você está vendo, né? A casa está caindo, tem um monte de gente ficando desempregada, a gente tem uma expectativa de melhora, mas ela ainda não aconteceu. E o doutor Gênesis está aqui para falar com a gente sobre isso. Por quê? Porque existe uma regrinha, só para você entender a gravidade, porque às vezes você nem... Porque assim, o problema é que quando você vai comprar uma casa, principalmente se ela é financiada, você tem que ler todas as letrinhas, até com uma lupa, e cada detalhe. Se você não faz isso, você tem que ter um advogado para te acompanhar, para fazê-lo. Por quê? Porque tem muitos contratos que nessas entrelinhas ou nessas letrinhas miúdas já está dizendo que depois de 3 meses, por exemplo, se você não pagar 3 meses consecutivos, você pode perder o seu imóvel. E isso não significa que é o imóvel que você comprou ontem. Pode ser esse imóvel aí que você financiou pela Caixa em 50 meses, que tem muitos casos, você já pagou 25 meses, ou seja, já pagou aí 2 anos e 1 mês. Sabe o que acontece? Pode perder do mesmo jeito, certo, doutor? Certíssimo. Uma alegria te receber, Tudo doutor. bem? Prazer estar aqui de novo. Tudo bem, graças a Deus. Prazer É estar aqui isso de novo. mesmo? Estou certíssima? Certíssima. Mas não é pouco, não tô incentivando o calote. Mas 3 meses para perder um imóvel não é pouco, não, doutor? É que teve uma mudança, as mudanças que vêm que a gente nem fica sabendo. Não, mas essa mudança já é antiga, que foi a mudança, inclusive, que incentivou o mercado imobiliário. Certo. Verdade seja dita, ela teve um lado muito positivo, porque graças a ela que o mercado imobiliário voltou a ser atrativo para os bancos. Ou seja, a pessoa pensa bem antes de não pagar, por conta dos problemas que ela pode ter, e, consequentemente, o banco consegue ter uma inadimplência menor e receber mais em dia, vamos dizer assim. Isso. Os bancos, na verdade, eles tinham muitos problemas legais para financiarem a habitação. A retomada do imóvel era muito demorada, tinha uma série de gargalos. Graças à mudança que instituiu a alienação fiduciária. Alienação o quê, gente? Alienação fiduciária. Já vou explicar o que é isso. Graças à regulamentação que instituiu a alienação fiduciária, nós tivemos um avanço nos bancos entregando crédito para a população para que elas pudessem comprar a sua casa. Certo. Entretanto, o momento é de crise. A gente é obrigado a dizer sempre que na crise a gente tem que agir com cautela, né? Eu estava vendo a entrevista... doutor antes de mim, maravilhosa entrevista, falando sobre o dólar e tudo mais, porque tem que agir com cautela. De 2014 a 2017, foram retomados 70 mil imóveis pelos bancos. Você disse que povo que não pagou. As pessoas não pagaram e os bancos notificam para que ele pague em 15 dias. Quem não tem para pagar 1 mês, vai pagar os 3 meses em 15 dias como, exatamente, né, Gênesis? E aí, depois de 15 dias, o imóvel, no prazo, geralmente, de 3 meses, ou um pouco mais quando se trata do sistema financeiro da habitação, ele é disponibilizado para leilão extrajudicial. Ou seja, a pessoa já perdeu. Já perdeu. O imóvel já é do banco. E daí a pessoa, se ela tentar consertar isso e pagar tudo, ela rear? Não, ela tem que tentar reaver? consertar antes de cumprir o prazo de 15 dias da notificação. E aí que eu quero chegar. Então, por exemplo, a pessoa ficou desempregada. Sim. Pagou primeiro, porque tem o dinheiro de rescisão e tal. Daí, no segundo mês de desemprego, não pagou. Se eu não consigo pagar, vai chegando no final do prazo, e eu já sei que eu não arrumei emprego, então, consequentemente, eu não vou ter como pagar o próximo, eu já tenho que ir para o banco tentar negociar? Correr no banco para tentar renegociar. Mas tem que ter um advogado junto, né? Não, essa renegociação não precisa. Não precisa, porque, no geral, o que acontece? Essa renegociação, basicamente, a primeira sugestão que a gente dá é ver com o banco a possibilidade de incorporar aquele débito, aquilo que eu não consegui pagar, no saldo devedor. Então, daí eu chego no banco já com uma sugestão. Já com uma sugestão. Olha, não tenho dinheiro para pagar esse mês, ainda não consegui emprego. Você pode juntar isso nas parcelas finais e vai... Se você... Isso é uma vantagem para quem tem muito tempo ainda para pagar, né? Sim. E daí, bom, para quem não tem também, na verdade, porque não tem outra alternativa. É. Mas quem tem muito tempo para pagar, não vai nem perceber. O objetivo, Keila, é impedir que a pessoa perca o imóvel. Que é o mais sério. Esse é o maior objetivo. Então, primeira coisa, tentar renegociação com o banco. Em alguns bancos privados, principalmente, você consegue uma renegociação de taxa de juro, você consegue uma renegociação de saldo devedor, você consegue. Certo. Incorporando as parcelas em aberto. Mas daí, o banco fala, só para eu ter uma ideia, o banco fala assim, olha...
eu vou fazer isso para você 3 meses, depois a gente conversa de novo. Ou não? Você vai fazendo isso até você ter dinheiro? Não, aí que tá. Existem algumas questões, alguns bancos que limitam essa possibilidade de renegociação. Senão daqui a pouco você não fala. A uma vez a cada 2 anos, uma vez a cada ano. Não, mas eu digo assim, por exemplo, se aconteceu isso agora, Ok. eu vou lá renegociar. Eu tenho uma atrasada, mas eu já sei que eu não vou ter como pagar do mês que vem. Daí o banco joga lá para frente. Sim. E qual é o período em que ele faz isso? Por exemplo, se eu ficar 1 ano desempregado, o banco faz isso durante 1 ano? Aí cada caso é um caso. Cada negociação, até porque a pessoa várias vezes está desempregada, ela ficou desempregada por alguma razão, e ela pode ter uma conta de fundo de garantia inativa. É uma excelente oportunidade. Mas daí pode te retirar para fazer isso? Pode usar para quitar, inclusive no limite de até 3 parcelas, o que está devendo. Não, e daí eles só liberam porque é para pagar eles mesmos. Né? Porque eu Exatamente. nunca vi um negócio tão difícil para você conseguir liberar fundo de garantia quando o financiamento não é da Caixa, não é verdade? E é um absurdo, né? Porque o fundo de garantia é dinheiro do trabalhador. E eles não liberam, liberam. Eles fazem um monte de exigências e se você não fizer o financiamento pela Caixa, dificilmente eles liberam. Mesmo pela Caixa é difícil também. Eu acho, também é, eu acho meu Deus. um absurdo. O dinheiro é do trabalhador, eu tenho que ficar pedindo para o banco para usar o seu próprio dinheiro, que está rendendo lá aquela mixaria de 0,03 ao mês. Agora, se é para pagá-los, já sai rápido. Aí já sai rapidinho. E daí como é que faz? Eles vão, se existir essa possibilidade de saque de fundo de garantia, daí eu posso tentar quitar algumas? Pode tentar quitar algumas, pode tentar quitar parte do saldo devedor, geralmente limitado a 12 vezes, a 12 parcelas. Pode quitar até 3 parcelas que ficarem abertas. Eu estou falando isso de uma forma muito por cima, porque tudo vai depender da linha de crédito que a pessoa fez quando assinou o contrato. Então, são algumas opções. O que eu estou querendo discutir é que são algumas opções possíveis para impedir ela perder o imóvel. Então, a primeira coisa, vá ao banco e tente incorporar o saldo devedor. Tente sacar o fundo de garantia. Tem um carro, alguma coisa? Desfaz desse veículo agora, porque é uma situação emergencial. Porque, olha, é muito sério isso que o doutor Gênesis está falando, só para você que está em casa entender. Por quê? Porque, infelizmente, agora, o que está acontecendo? Esse prazo, se você for pensar bem, uma pessoa que está desempregada, esse prazo é muito curto. São só 3 meses, você correndo o risco de realmente perder. Se você não fizer essa negociação antes de receber essa notificação, já era, porque você já vai para leilão e pronto, você vai comprar o teu próprio imóvel. Então, você realmente perde a oportunidade de salvar o bem mais precioso que você pode ter depois da saúde, que é a casa. Que dá segurança, que dá tranquilidade para a família. Né? Agora, você aconselha a pessoa que realmente perdeu o emprego e tem esse fundo de garantia, você acha que esse é o melhor caminho? É a melhor alternativa, porque o fundo de garantia, a remuneração dele é muito baixa. Tá. Então, a melhor alternativa é usar o fundo de garantia. Você me perguntou antes se precisava do advogado na hora de negociar. Eu sempre acho que precisa. Veja bem, a primeira negociação até é feita direto na agência que você faz. Não precisa. Agora, uma vez que você recebe a notificação, eu te recomendo procurar um advogado. Com a notificação, procure um advogado, porque o processo de negociação pode envolver outros fatores. Inclusive, tem a questão se é válida ou não a notificação, porque o banco erra, viu? E a gente tem que várias vezes aproveitar essas brechas, porque o valor que o imóvel vai ser disponibilizado para o leilão, se está subvalorizado ou não. Minha casa vale 500 mil, ela é colocada no leilão a 200? Mas você faz isso para minha vida se eu não vou receber nada desse dinheiro? Vai receber. Vou? Existe uma sobra do que, no caso de leilão, o banco tem que devolver uma parte descontadas as despesas. Então, na verdade, então, se eles colocarem a preço de banana, você tem que... Tem que questionar. Então, por exemplo, se eu já paguei os 25 anos que eu te falei, eu estou devendo os 3 meses, ele tem que me dar o dinheiro todo desses 25 anos? Sim, ele vai descontar as parcelas em aberto. Tipo, 3 parcelas. Os custos que teve com cobrança, os custos, eventuais custos de notificações extrajudiciais, de retomada do imóvel, de registro, e o banco, na hora do valor que é ofertado,
ele tem que ressarcir a pessoa. Então uma coisa você tem que ficar de olho, e tem que ter um especialista mesmo. Vou deixar o contato do Dr. Por favor, para fique à você, vontade. porque você tem que, se o negócio começa a pegar fogo desse jeito, e olha, tanta coisa que esse governo inventa, que você acaba sem... Não é que inventa, porque existem leis, claro, não estou incentivando você a não pagar, mas buscar os teus direitos, porque as mudanças na lei, elas acontecem, nós já falamos isso para você hoje, acontecem muito rapidamente no nosso país, e nós como leigos não entendemos, porque é o que eu falei no começo, você não fica lendo Diário Oficial todos os dias para ver o que mudou. Então você tem que ter alguém que realmente entenda para poder te ajudar e você não perder mais do que você já vai perder automaticamente quando você passa por uma situação como essa. Deixa eu só tranquilizar uma coisa, que eu sei que estou estourado no horário, mas eu quero tranquilizar as pessoas também, porque somente imóveis são retomados pelo banco hoje, de 2014 a 2017, coisa de 7%. Então, do total das pessoas que financiam o imóvel, somente 7% tem o imóvel retomado pelo banco. Certo. Isso significa que o financiamento imobiliário ainda é uma excelente opção, mas é que a crise que nós estamos vivendo no país pode abalar situações, que é o que aconteceu. O país está com 13 milhões de desempregados. Isso pode estar acontecendo com você que está pagando parcela do financiamento imobiliário. Então, eu me coloco à disposição, inclusive, não tem custo nenhum a consulta. Para quem precisar ligar, 2389-7924. genesjr.com.br, está aí na tela para você. Telefone que o doutor falou, 2389-7924, também está aí na tela para você, se você tem alguma dúvida. Gênesis, muito obrigada. Keila, mais uma vez, obrigado, viu? Imagina, prazer é meu. Demorou para voltar, hein? Só chamar. A gente sente falta dos especialistas que estão aqui com a gente sempre, né? Porque é muito importante que você entenda da necessidade de você ficar bem informado para perder menos. Porque, na verdade, perder você já vai de todas as formas se você não pagar a conta. Mas, pelo menos, que essa perda seja menor e que você possa administrá-la sem prejuízos ainda maiores do que você está vendo.